Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis meum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi munum letificare dignatus est, per esta quesumus ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Filoteia. Introdução à vida devota. De São Francisco de Sales. Tradução de Felipe Lesage. Editora Eclésia, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Se é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível tornar-se membro aqui do canal, pois tornando-se um membro você também fará com que este trabalho possa ter continuidade. Enfim, estará me ajudando, e muito. As mensalidades começam a R$ 1,99 ao mês e podem ser canceladas a qualquer momento. Dê uma olhada, fique por dentro. E também é possível fazer como Felipe. Muito obrigada, meu amigo, que nos comprou este livro. Caso você queira também comprar algum livro aqui para o canal, basta ver a minha lista de desejos da Amazon. Os links estão todos no descritivo. Caso você queira que algum livro seja lá incluído, basta solicitá-lo. Obrigada pela presença. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Eu peço também para que, por favor, orem por mim e por todos nós. Terceira parte. Conselhos diversos quanto ao exercício das virtudes. Capítulo 1. Da escolha das virtudes. A abelha rainha só sai de sua colmeia acompanhada por toda a sua corte. De igual modo, a caridade não entra nunca em um coração sem trazer consigo em comitiva as outras virtudes, exercitando-as, colocando-as em prática, tal como um capitão ante seus soldados. Porém, não é de um modo simultâneo e indistinto que a caridade desperta essas virtudes. O justo é como uma árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Com efeito, a caridade rega a nossa alma e nela produz obras de virtude, cada qual segundo sua época, de acordo com o que é apropriado para cada momento. Uma palavra inoportuna é música em dia de luto, diz o provérbio. É erro comum entre aqueles que tentam ser virtuosos obstinar-se em agir segundo uma só virtude em todo tipo de situação. Assemelham-se àqueles antigos filósofos, dos quais um só fazia chorar e o outro só fazia rir. E pior ainda são aqueles que, mergulhados nesse erro, criticam quem quer que não haja segundo essa regra insensata. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, diz o apóstolo. A caridade, com efeito, é paciente, benigna, liberal, prudente, condescendente. Existem, no entanto, certas virtudes de uso quase universal que não devem ficar restritas a um campo de ações exclusivo a elas próprias, mas comunicar suas qualidades a todas as outras virtudes. Com efeito, não é sempre que temos a ocasião de praticar as virtudes da fortaleza,
da magnanimidade e paciência. No entanto, a mansidão, a temperança, a honestidade e a humildade são virtudes que deveriam matizar todas as nossas ações. Existem virtudes ainda mais excelentes, mas é o uso dessas 4 que nos é o mais necessário. Mansidão, temperança, honestidade e humildade são virtudes que deveriam matizar todas as nossas ações. Existem virtudes ainda mais excelentes, mas é o uso dessas 4 que nos é mais necessário. O açúcar é mais excelente do que o sal, mas este é utilizado com mais frequência e de forma mais geral. Por isso, é preciso sempre contar com um estoque bem abastecido dessas virtudes gerais, de vez que quase sempre precisamos nos servir delas. Ao exercitarmos uma virtude em nós, é preciso optar por aquela que é mais conforme aos nossos deveres de Estado, e não aquela que mais nos agrada. Agradava a Santa Paula o árduo exercício das mortificações corporais, que lhe proporcionavam grandes prazeres espirituais. Mas a sua prioridade era talhar sua obediência para com seus superiores. Por isso São Jerônimo a repreende ao vê-la praticando abstinências imoderadas, contrariando o conselho do seu bispo. Já os apóstolos, incumbidos de pregar o evangelho e distribuir o pão celeste às almas, julgaram melhor abster-se de cuidar dos pobres, por mais nobre que seja essa atividade, e dedicar todos os seus esforços à missão apostólica. Cada vocação, cada estado, exige a prática de virtudes que lhe são próprias. Os atributos de um padre são distintos daquelas de um príncipe, de um soldado, da mulher casada, da viúva, e ainda que todos devam ser integralmente virtuosos, não se deve praticar todas as virtudes em igual grau. Ao contrário, cada indivíduo deve se dedicar particularmente às virtudes necessárias ao seu tipo de vida. No que diz respeito às virtudes que não são próprias a nosso estado particular, devemos preferir as mais excelentes, e não as mais aparentes. Os cometas nos parecem maiores do que as estrelas, e nos impressionam muito mais. Mas não há comparação entre os cometas e as verdadeiras estrelas, nem quanto ao tamanho, nem quanto à qualidade. Com efeito, os cometas só nos parecem grandes por estarem mais próximos de nós. De igual modo, existem certas virtudes que, por assim dizer, nos saltam aos olhos e se exibem materialmente diante de nós, tornando-as preferidas das almas simplórias. Assim é que se prefere comumente a esmola temporal àquela espiritual, o jejum, o cilício, o andar descalço e todo tipo de mortificação corporal, a mansidão, a benignidade, a modéstia e outras mortificações do coração, que, no entanto, são muito mais excelentes. Escolhe, pois, Filoteia, as melhores virtudes, e não as mais estimadas, as mais excelentes, e não as mais aparentes, as melhores, e não as mais belas. É coisa útil escolher o exercício de uma virtude em particular, não para abandonar as outras, mas para manter o espírito mais ordenado e ocupado. Certo dia surgiu diante de São João, patriarca de Alexandria, uma bela donzela, mais reluzente que o sol, ornada tal como uma rainha, e portando uma coroa de louros, dizendo-lhe: "Sou a filha primogênita do rei. Se guardares amizade comigo, te conduzirei diante de sua face." Ele logo entendeu que se tratava da misericórdia para com os pobres que Deus estava a lhe recomendar. A partir de então, João dedicou-se com tal força a esse exercício que ficou conhecido por toda parte como São João Esmoler. Um cidadão de Alexandria chamado Eulógio, desejando ser útil a Deus, mas incapaz de abraçar a vida eremítica ou de se submeter às ordens de um superior, levou para sua casa um miserável, tomado de lepra, para exercer a um só tempo a caridade e a mortificação. E para servi-lo ainda mais dignamente, fez voto de honrá-lo, tratá-lo e servi-lo como um valete faria para com o seu mestre e senhor.
Quando, por vezes, lhes tocava o desejo de se separar, seja por parte do leproso, seja de Eulógio, os dois tratavam com o grande Santo Antônio, que lhes dizia: Não, meus filhos, não vos separeis, pois estando ambos próximos ao fim, se o anjo do Senhor não vos encontrar juntos, correis grande risco de perder vossas coroas. O rei São Luís visitava os hospitais e servia aos enfermos com suas próprias mãos, com um zelo admirável. São Francisco amava a tal ponto a pobreza que a chamava Minha Senhora. São Domingos amava igualmente a pregação, tanto que deu este nome à sua ordem. São Gregório Magno gostava de agasalhar os peregrinos, a exemplo do patriarca Abraão, e assim é que recebeu o Rei da Glória sob a forma de um peregrino. Tobias praticava a caridade enterrando os mortos. Santa Isabel, a despeito de ser uma grande princesa, gostava de humilhar-se a si mesma. Santa Catarina de Gênova, ao tornar-se viúva, passou a prestar auxílio em um hospital. Cassiano conta que uma devota donzela, desejosa de exercitar a virtude da paciência, pediu ajuda a Santo Atanásio, o qual, em resposta, confiou-lhe uma viúva rancorosa, colérica, insuportável. Suas constantes reprimendas e críticas proporcionaram a essa jovem devota uma boa oportunidade de praticar dignamente a mansidão e a transigência. Assim, podemos ver que, dentre os servidores de Deus, alguns se dedicam ao serviço dos doentes, outros socorrem os pobres, outros buscam ensinar a doutrina cristã às crianças, outros ainda buscam resgatar as almas perdidas, outros a cuidar das igrejas e ornar os altares, e outros mais a mediar a busca por paz e concórdia entre os homens. Nesse sentido, esses servidores se assemelham às bordadeiras, capazes de tecer sobre fundos diversos uma bela variedade de sedas, de ouro e de prata, formando todo tipo de flores. Também assim, essas almas piedosas que empreendem um exercício particular de devoção se servem dele como um fundo para o seu bordado espiritual, sob o qual praticam todas as outras virtudes, de modo que suas ações e afeições permanecem unidas e ordenadas graças àquele exercício principal. Toda formosa entra a filha do rei, com vestes bordadas de ouro, em roupagens multicores, apresenta-se ao rei. Quando nos damos conta de que um vício se instaura em nós, é preciso, tanto quanto for possível, adotar a prática da virtude contrária, associando-lhe todas as outras. Pois é assim que conseguiremos vencer nosso inimigo e, ao mesmo tempo, progredir em todas as virtudes. Se percebo que o orgulho ou a ira me atacam, devo dedicar-me à humildade e à mansidão em todas as coisas, e servir-me para tal fim dos exercícios de oração, dos sacramentos, da prudência, constância e sobriedade. Assim, do mesmo modo como javalis afiam suas presas esfregando-as contra os outros dentes, os quais reciprocamente se fortalecem e se afiam, também assim o homem virtuoso, buscando aperfeiçoar-se na virtude que lhe é mais necessária, deve limá-la e afiá-la pelo exercício das outras virtudes, as quais afiam aquela primeira, todas elas se fortalecendo mutuamente. Assim ocorreu com Jó, que exerceu particularmente a virtude da paciência contra tantas tentações que o perturbaram, e tornou-se perfeitamente santo e virtuoso nas outras virtudes. São Gregório Nazianzo também diz ser possível, pelo exercício de uma só virtude, atingir a plenitude de todas as outras, citando como exemplo Raabe, que, tendo praticado o exercício da hospitalidade, alcançou uma glória suprema. Mas isso só é possível quando praticamos a virtude em questão de forma excelente, com grande fervor e caridade. Capítulo 2. Continuação do mesmo discurso sobre a escolha das virtudes. Santo Agostinho diz, com grande razão, que os iniciantes na vida de devoção cometem certos erros que são objetivamente condenáveis segundo o rigor das leis da perfeição, mas louváveis enquanto promessa de uma futura piedade excelente. Portanto, esse temor rasteiro e grosseiro, gerando escrúpulos excessivos nas almas dos recém-saídos da vida de pecado, é virtude conveniente nesse começo,
e indica que essa alma poderá ter uma consciência pura no futuro. Mas esse mesmo temor seria coisa condenável nas almas já avançadas, em cujos corações deve reinar o amor, que pouco a pouco expulsa essa espécie de temor servil. Apenas para explicar a quem não compreendeu, os escrúpulos excessivos é quando nós julgamos que tudo seja pecado, quando nós passamos a ver pecado em todas as pequenas e grandes coisas. Então, o que o santo nos diz aqui é que no começo isso nos é útil, nos abstermos do mundo de uma maneira mais rigorosa e termos um medo maior de cairmos em pecado. Agora, para quem já é mais avançado, há que se ter da caridade, uma caridade zelosa em compreender que o próprio escrúpulo é também pecado em si mesmo. Ou seja, ver pecado em tudo é também pecado. São Bernardo começou tratando aqueles sob a sua orientação com grande rigor e austeridade, afirmando-lhes ser preciso primeiramente abandonar o corpo, vindo a ele unicamente em espírito. No confessionário, detestava com extraordinária severidade toda espécie de defeitos, por menores que fossem, e exigia uma tal perfeição da parte de seus discípulos, que quanto mais ele lhes forçava a perfeição, mais lhes a retirava. Com efeito, eles perdiam a coragem e o fôlego ao ver-se diante de um caminho tão árduo e íngreme. Percebes, Filoteia? Foi o zelo muito ardente de pureza que levou esse grande santo a uma espécie de método. Seu zelo é em si uma grande virtude, mas não deixa de ser repreensível. Assim é que o próprio Deus, em uma aparição, corrigiu Bernardo, dando-lhe um espírito manso, suave e terno. Bernardo tornou-se outra pessoa. Condenando sua austeridade do passado, tornou-se gracioso e transigente para com todos, fazendo-se tudo para todos, a fim de salvar a todos. São Jerônimo conta que Santa Paula era não apenas excessiva, mas obstinada no exercício das mortificações corporais. Não queria ouvir nenhuma opinião contrária da parte de São Epifânio, seu bispo. Além disso, deixava-se levar a tal ponto pelo sentimento de luto pelos mortos de sua família, que corria ela própria o risco de morrer. São Jerônimo conclui então, abre aspas, poder-se-ia crer que não estou escrevendo os louvores dessa santa, mas uma nota de repúdio. Senhor Jesus, a quem ela serviu e a quem eu mesmo desejo servir, vos atesto que não minto, nem para mais nem para menos. Somente escrevo a história dessa alma cristã, e não um panegírico, e seus vícios são as virtudes de outros. Fecha aspas. Com isso ele quer dizer que os defeitos e excessos de Santa Paula teriam exercido o papel de virtude em almas menos perfeitas. Com efeito, existem ações que são tidas por imperfeições junto aos perfeitos e que poderiam passar por grandes perfeições nas almas imperfeitas. É bom sinal para o enfermo quando ele está curado e suas pernas incham. Isso mostra que a natureza se está fortalecendo e expulsando os humores supérfluos. Mas esse mesmo sinal seria ruim em um corpo saudável, pois indicaria que a natureza está sem forças para dissipar os humores. Minha Filoteia, é preciso ver com bons olhos aqueles que praticam as virtudes, ainda que de modo imperfeito, de vez que os próprios santos as praticaram desse modo. Quanto a nós, devemos nos exercitar não apenas com fidelidade, mas com prudência. E para tal é preciso observar estritamente o conselho do sábio, sem nunca nos apoiarmos em nossa própria sabedoria, mas naquela dos homens que Deus nos deu por condutores. Existem coisas que tomamos por virtudes e que não o são de modo algum. Quanto a elas, devo dizer-te algo. Estou a me referir aos êxtases e raptos ou raptos, às insensibilidades, uniões deíficas, elevações, transformações e outras coisas semelhantes das quais tratam certos livros, prometendo elevar a alma à contemplação puramente intelectual, a uma aplicação essencial da mente e a uma vida supereminente. Percebe, Filoteia, que essas perfeições não são virtudes,
mas antes, recompensas que Deus concede por nossas virtudes, ou melhor, amostras das alegrias da vida futura, apresentadas por vezes aos homens e convidando-os a desejar a felicidade inteira que se encontra no paraíso. Mas não devemos ambicionar essas graças, pois não são em nada necessárias para bem servirmos e amarmos a Deus. Não são necessárias para que bem sirvamos e amemos a Deus. E aí se encontra a nossa única ambição. No mais das vezes, não se trata de graças que possamos alcançar por nosso próprio esforço. São antes paixões do que ações. Podemos recebê-las, mas não as produzir em nós. Ademais, nosso único objetivo é conseguir nos tornar gente de bem, de devoção, homens e mulheres piedosos. É a esse fim que devemos nos dedicar. Se acaso agradar a Deus elevar-nos às perfeições angélicas, nos tornaremos bons anjos. Mas enquanto isso, continuemos a nos exercer nas pequenas virtudes, com toda a simplicidade, humildade e devoção. Nosso Senhor quer que nos dediquemos à conquista de virtudes como a paciência, a benignidade, a mortificação do coração, a humildade, a obediência, a pobreza, a ternura para com o próximo, a capacidade de suportar suas imperfeições, a diligência e um santo fervor. Deixemos então de bom grado quaisquer virtudes extraordinárias às almas elevadas. Não nos cabe um patamar assim tão elevado do serviço de Deus, e já nos será uma grande alegria se pudermos servir-lhe nas esferas mais simples, como um cozinheiro, um lacaio, um mordomo, um porteiro. Cabe a ele, se assim lhe convier, convidar-nos a seus aposentos para uma reunião privada. Sim, Filoteia, pois esse Rei da Glória não recompensa seus servidores segundo a dignidade dos ofícios que exercem, não, mas segundo o amor e a humildade com que o exercem. Saul, procurando os asnos de seu pai, acabou por encontrar o reino de Israel. Rebeca tornou-se esposa do filho de Abraão após simplesmente ter dado de beber aos camelos deste patriarca. Ruth, respigando o trigo após a passagem dos ceifeiros de Boaz, deitando-se a seus pés, foi feita esposa deste mesmo Boaz. Com efeito, ambições muito elevadas podem facilmente nos conduzir a ilusões e falsidades, e com frequência aqueles que se tomam por anjos não passam de maus homens. Aqueles que se tomam por anjos com frequência não passam de maus homens, cujo discurso elevado não corresponde a seus verdadeiros sentimentos e obras. Mas não nos permitamos desprezar ou censurar ninguém sem provas. Bendigamos a Deus pela superioridade dos outros. Contentemo-nos humildemente com a nossa via mais baixa, mas mais segura, mais excelente, mais adequada à nossa limitação e baixeza. Conversando com Deus humilde e fielmente, Ele nos elevará desse estado a grandes alturas. Capítulo 3. Da paciência. Para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos, a perseverança vos é necessária, nos diz o apóstolo. Sim, pois como dissera o Salvador, é pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. É a grande alegria do homem, Filoteia, ser senhor de sua própria alma. E isso nos é possível quanto mais pacientes formos. Lembra-te sempre que nosso Senhor nos salvou suportando sofrimentos e que, de igual modo, devemos alcançar nossa salvação pelos sofrimentos e aflições, suportando as injúrias, contradições e frustrações com o máximo de mansidão possível. Não deves reduzir a paciência a suportar apenas esta ou aquela aflição ou injúria. Estende-a universalmente a todas as provações que Deus te enviar e permitir que te ocorram. Existem pessoas que só querem sofrer tribulações capazes de aumentar a sua honra, como, por exemplo, ser feito prisioneiro de guerra, ferir-se em combate,
receber injúrias por conta da religião, sofrer prejuízos em uma querela na qual permaneceram senhores da situação. Essas pessoas não amam a tribulação, mas a honra por ela proporcionada. O indivíduo verdadeiramente paciente, servo de Deus, suporta tanto as tribulações infames quanto as honrosas. Ser desprezado, contestado e acusado pelos maus, tudo isso é agradável ao homem corajoso. No entanto, é ao sermos contestados, acusados e maltratados por homens bons, por nossos próprios amigos e parentes, que precisamos verdadeiramente dar a prova da nossa bondade. A meu ver, a mansidão com que São Carlos Borromeu sofreu as reprimendas públicas vindas da cátedra de um pregador, um grande pregador, de uma ordem reformada, é mais digna de estima do que em todos os outros ataques que ele recebera de outras fontes. As picadas das abelhas ardem mais do que aquelas dos mosquitos, e também assim o mal que recebemos das pessoas boas e as contradições por elas suscitadas são muito mais insuportáveis. E ocorre com frequência, no entanto, que dois homens de bem, ambos com boas intenções, na diversidade de suas opiniões, persigam-se e se contradigam mutuamente um ao outro. Sê paciente. Não apenas face as grandes e principais aflições que se sucederão em tua vida, mas também diante daquelas acessórias e acidentais. Muitos dizem que poderiam suportar o mal, se não fossem os inconvenientes decorrentes. Não me incomoda que eu tenha me tornado pobre. O problema é que eu agora não posso mais ajudar meus amigos, criar meus filhos e viver de forma honrada como gostaria, diz um deles. Outro ainda dirá, isso não me preocuparia, não fosse o fato de que o mundo vai pensar que é minha culpa. Um outro aceitaria de bom grado que digam mal dele e suportaria a maledicência muito pacientemente, contanto que ninguém acreditasse no maledicente. Existem outros casos em que aceitamos certo grau de incômodo por um mal, mas não sua integralidade. Estes afirmam, por exemplo, não perder a paciência diante da doença, mas diante do fato de não terem dinheiro para bancar o tratamento, ou ainda diante do incômodo causado por sua enfermidade junto aos familiares. Ora, Filoteia, afirmam que é preciso ter paciência, não diante da doença, mas daquela doença que Deus quis para nós, no local que Ele quis e em meio às pessoas que Ele quis, com os incômodos que Ele quis, e assim também quanto a todas as outras tribulações. Quando te ocorrer de ficares doente, serve-te dos remédios que te são possíveis, colocados à tua disposição por Deus. Agir de outro modo seria tentar a Divina Majestade. Além disso, após empregar os meios que escolheste para combater o mal, espera com uma total resignação o efeito que Deus concederá. Se o Senhor quiser que os remédios vençam o mal, agradece com humildade. Mas se lhe apraz que o mal vença os remédios, bendiz o Senhor com paciência. Estou com São Gregório que diz, abre aspas, quando fores acusado justamente por um erro cometido, humilha-te profundamente, confessa que mereceste a acusação feita contra ti, e se a acusação for falsa, justifica-te mansamente, negando ser o culpado, pois deves essa reverência à verdade e à edificação do próximo. Mas se após tua verdadeira e legítima justificação continuam a te acusar, não te perturbes absolutamente, e não percas teu tempo tentando fazer com que tuas explicações sejam acolhidas. Após ter cumprido o teu dever para com a verdade, tens também um dever a cumprir para com a humildade. Desse modo, tu não ofenderás nem a honra de teu nome, nem a afeição que guardas pela tranquilidade, a mansidão de coração e a humildade. Fecha aspas. Queixa-te o mínimo possível do mal que te é causado, pois é coisa sabida que, em geral, quem reclama peca, tanto mais quanto nosso amor próprio amplifica a impressão do mal que nos é causado. Mas, acima de tudo, não te queixes com pessoas que têm inclinação a pensar o mal e a se indignar,
Pois se pode ser útil reclamar de algo com alguém, seja para remediar uma situação ou para aliviar teu espírito, se pode ser útil reclamar de algo com alguém, seja para remediar uma situação ou para aliviar teu espírito, é preciso que a alma com quem te confies seja serena e ame a Deus. Em caso contrário, ao invés de aliviar o teu coração, essas queixas o tornarão ainda mais inquieto. Ao invés de extrair o espinho que te incomoda, o afundarão ainda mais em teu pé. Muitos têm o hábito de não se queixar quando enfermos, angustiados ou ofendidos por alguém, e se esforçam em mostrar-se brandos e serenos. Na opinião deles, e nisso eles têm razão, isso daria testemunho claro de fraqueza, de uma falta de generosidade. Sentem, contudo, no fundo, um enorme desejo de ver seu sofrimento reconhecido, de compaixão, de estima por seu sofrimento, sua paciência, sua coragem. Ora, nesse caso se trata de uma falsa paciência, um tipo de vaidade muito sutil e delicado. Eles têm de que se gloriar, mas não diante de Deus. O homem verdadeiramente paciente não se queixa do seu mal e nem deseja a compaixão de ninguém. É capaz de falar de seu sofrimento com simplicidade e sinceridade, sem se lamentar, sem se queixar ou aumentar os fatos. Se alguém demonstra compaixão, ele o aceita também pacientemente, exceto se não houver verdadeiramente um mal, em qual caso afirmará modestamente que esse mal não existe, jazendo assim tranquilamente entre a verdade e a paciência, suportando o seu mal sem se queixar. Quando viveres contradições ao longo da tua vida de devoção, e podes ter certeza de que elas não faltarão, lembra-te das palavras de nosso Senhor. Quando a mulher está pronta para dar à luz, sofre porque veio a sua hora, mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Pois bem, tu queres conceber em tua alma a mais digna de todas as crianças, que é Jesus Cristo, e é forçoso que sintas as dores desse parto. Mas sê corajosa, pois depois das dores virá a alegria eterna de ter dado à luz um tal homem. Ele terá nascido em ti e para ti no dia em que o tiveres inteiramente formado em teu coração e em tuas obras, pela imitação de sua vida. Quando estiveres enferma, oferece todas as tuas dores e penas ao serviço de nosso Senhor e suplica-lhe que as una aos tormentos que ele recebeu por ti. Obedece ao médico, toma os remédios pelo amor de Deus, lembrando-te sempre do fel que ele tomou por amor a nós. Deseja a cura, para poder prestar-lhe serviço. Não fujas ao sofrimento, mas sê obediente, pronta a aceitar a morte, se assim lhe agradar. E lembra que as abelhas se nutrem de uma matéria extremamente amarga no período da produção do mel. De igual modo, nossos atos mais doces e pacientes vêm quando ingerimos o pão do amargor e vivemos em meio às angústias. E tal como o melhor mel é aquele produzido com a pequena e amarga folha de tomilho, também a virtude que se exerce em momentos amargos, de abjetas tribulações, é a mais excelente de todas. Observa sempre pelos olhos da alma Jesus Cristo crucificado, nu, blasfemado, caluniado, abandonado, padecendo toda sorte de desgosto, tristeza e tribulação. Observa sempre pelos olhos da alma Jesus Cristo crucificado, nu, blasfemado, caluniado, abandonado, padecendo toda sorte de desgosto, tristeza e tribulação. Percebe que teus suplícios em nada se comparam àqueles do Senhor, seja em qualidade ou em quantidade, e que nunca poderás sofrer por ele nada do que ele sofreu por ti. Considera as penas sofridas pelos mártires do passado e por tantas pessoas que passam por suplícios mais graves que os teus, e diz contigo: minhas tribulações são consolações, minhas penas são como rosas
se comparadas àquelas dos que vivem como uma morte contínua, sem ajuda, sem qualquer tipo de alívio, aflitos por razões infinitamente maiores.